Bom, senhores, sejam bem-vindos ao Congresso Nacional de Cardiologia, terceiro Congresso Nacional de Cardiologia. Eu sou o Rafael Pinto dos Santos, eu sou da Educação Física, sou mestrando em Educação Física, e eu vim aqui falar para os senhores sobre o exercício resistido e as suas influências no sistema cardiovascular, tá bom? Bom, mas por que discutir o sistema cardiovascular, né? As doenças cardiovasculares, elas continuam entre as principais causas de adoecimento e morte no mundo. O sedentarismo, hipertensão, obesidade, diabetes, eles aumentam o risco cardiometabólico no geral, né? Então, a força muscular ela passou a ser considerada como um marcador de saúde, justamente porque influencia na pressão arterial, no metabolismo, na glicemia, na composição corporal e na capacidade funcional, né? Então você percebe que a força muscular deixou de ser apenas essa variável estética, né? Acabou virando aí um marcador de saúde muito importante. E o treinamento resistido atua diretamente sobre a pressão arterial, glicemia e a massa muscular e suas funcionalidades metabólicas no geral, né? O eixo do trabalho, né? O que a gente pretende falar dessa área temática aí do trabalho? Ele está no eixo do exercício físico, né, da prevenção cardiovascular e saúde pública. O problema central dessa apresentação é justamente a pergunta que eu vou falar agora. Como uma modalidade tradicionalmente associada à força muscular pode proteger o coração e os vasos sanguíneos, né? A contribuição desse estudo aqui é justamente reunir algumas evidências recentes para aplicação clínica, acadêmica e profissional, né? Então, justamente essa junção entre exercício resistido, fatores de risco e a prescrição segura, né? Como organizar essas evidências recentes nessa aplicação. Tá bom? A metodologia dessa revisão, né? Ela fala com foco. A gente fez, né? Na verdade, eu fiz ela com foco em publicações de 2022 a 2026. E eu busquei estudos que falavam sobre treinamento resistido, saúde cardiovascular, pressão arterial, rigidez arterial, mortalidade e risco cardiometabólico, né? Foram priorizados nesse estudo aí. Fiz as buscas baseadas em revisões sistemáticas, meta-análises, diretrizes e alguns posicionamentos científicos, né? Então a gente vê que é um sistema atual, foi de 2022 a 2026 que eu peguei essas pesquisas. Aí eu coloquei para os senhores os indexadores que eu utilizei e fiz uma síntese crítica de todos eles, né? Reuni todos eles para ver como eu poderia passar de uma forma mais simples, mais dinâmica e mais didática para todos os senhores, para que todo mundo possa entender, beleza? Então, as principais mensagens do artigo, né? São três grandes eixos que o trabalho tem. O primeiro é o exercício resistido, como ele pode reduzir a pressão arterial de repouso, né? A redução de repouso são observadas em diferentes protocolos, com destaque recentemente para exercícios isométricos, principalmente, né? O segundo, né, do metabolismo, como o exercício físico ele pode melhorar o metabolismo, a composição corporal, a glicemia e o perfil lipídico, né? Justamente o que eu coloquei para os senhores, né? Melhora também essa sensibilidade à insulina. E o perfil lipídico em alguns grupos específicos que a gente vai ver mais para frente, tá bom? E o terceiro eixo temático é a prática segura, quando bem prescrita, né, com avaliação, progressão, técnica adequada e controle respiratório. E aí a gente chega um dos temas que a gente é básico, é o pilar base para a gente entender tudo daqui para frente, tá bom? O que é o exercício resistido, né? O exercício resistido, ele é basicamente contrações musculares realizadas com uma resistência externa, ou seja, com um fator externo, né? Essa resistência ela pode vir de pesos livres, máquinas, elásticos, peso corporal, resistência manual, né? Eu quero destacar que o treinamento ele pode envolver contrações concêntricas, excêntricas e isométricas, né? E a mensagem principal que eu quero deixar é que as variáveis da prescrição determinam a resposta cardiovascular, né? Então, a gente consegue ver que dependendo do treinamento que você passar, dependendo do tipo de estímulo que vai passar, vai influenciar diretamente na resposta cardiovascular, que é o que a gente quer ver aqui principalmente, né? E aí a gente concluiu o bloco um, que é o bloco mais básico, né, que é basicamente explicando.
o que que é, né? Agora a gente vai falar das respostas agudas durante a sessão. Bom, o que acontece no sistema vascular durante a sessão de exercício resistido, né? A gente consegue perceber que há o aumento da frequência cardíaca, o que é natural, qualquer exercício, tirar o corpo da inércia, tende a aumentar a frequência cardíaca e, consequentemente, a pressão arterial, né? E aí também o débito cardíaco. A compressão dos vasos dentro do músculo pode aumentar temporariamente a resistência periférica, né? E aí também eu gosto de alertar aí sobre a manobra de Valsalva, né? Que ela pode elevar ainda mais os picos prescritórios, né? Então a gente vê aí que a compressão vascular intramuscular ela eleva a resistência periférica, né? E a pressão arterial ela vai subir transitoriamente, tá bom? Então esse aqui é o básico, que imagino que os senhores já devem saber. Então o treinamento resistido ele pode reduzir a pressão arterial em repouso, né? Melhorar a função endotelial e favorecer a vasodilatação periférica, né? Aumentar a massa muscular funcional e melhorar a glicemia, resistência à insulina e composição corporal, né? Então a gente tem que diferenciar essa resposta aguda, momentânea, da adaptação crônica e benéfica, né? Meus estudos que eu peguei, a redução da pressão arterial em repouso foi em parte dos praticantes, né? Teve também a maior massa muscular funcional em menor esforço relativo em tarefas diárias e a melhora metabólica no geral, né? Da glicemia, resistência à insulina, composição corporal. Bom, agora o efeito da hipertensão e da pré-hipertensão, né? Aqui a gente vai aprofundar um pouco, né? O impacto desses exercícios sobre a pressão arterial, né? A prática regular de exercício físico, né, ela pode reduzir tanto a pressão sistólica quanto a diastólica, principalmente em idosos. A gente conseguiu perceber isso principalmente na população idosa, hipertensa e pessoas também com risco metabólico elevado, né? Mesmo com pequenas reduções na pressão arterial, podem ter um grande impacto preventivo quando considerado em nível populacional, né? Então, os benefícios foram relevantes em idosos, hipertensos e pessoas com risco metabólico. Foram esses três grupos que demonstraram o melhor impacto, né, melhores benefícios. Né? Deu efeito aumenta quando associado à mudança do estilo de vida. E aí entra a parte multidisciplinar, né? Que não é só a parte da musculação, mas também a parte nutricional, todo o sono, né? A parte psicológica também influencia bastante, né? A gente pensa que apenas o exercício físico vai resolver a maioria dos problemas e acaba que também tem toda uma parte interdisciplinar, né, envolvida. Então, o exercício isométrico é a pressão arterial. Os exercícios isométricos, né, ele, como a prancha, por exemplo, né, eles têm alguns estudos bem recentes, na verdade, né, que apontam que esse tipo de exercício ele pode ter um efeito importante na redução da pressão arterial em repouso. Contudo, né, a gente tem que enfatizar que precisam ser aplicados com cautela em hipertensos, porque durante a execução pode gerar um aumento agudo da pressão, né? Então, são estratégias simples, né? Elas são de baixo custo, são acessíveis, só que também deve ser aplicado com cautela, dependendo da população que você vai tá atendendo, né? Porque, veja bem, às vezes o que parece simples, como uma prancha, por exemplo, pode acabar gerando. Imagina que seu aluno está lá fazendo uma prancha e ele é um idoso com obesidade e problema cardíaco. Então ele naturalmente vai ter um pouco menos de massa muscular, naturalmente ele vai estar mais pesado e é possível que ele acabe não aguentando o próprio peso e caia no chão. Né? Então, dependendo de como tiver a situação da densidade mineral óssea dele, pode acabar quebrando algum osso, pode acabar rompendo algum ligamento, então tem que ter um pouco de calma aí e um pouco de conhecimento do seu aluno, análise do seu aluno, antes de passar exercícios. Obviamente que isso é um exemplo esdrúxulo, mas que pode acontecer, né? Não é uma coisa impossível de acontecer, é um exemplo que os senhores entenderem de forma fácil e o que pode acabar acontecendo com a prescrição um pouco errada, né? A função endotelial.
agora, né? O papel do endotélio, né, a camada interna dos vasos sanguíneos, ela é responsável por regular a vasodilatação, a inflamação e o equilíbrio vascular. O exercício resistido, ele alterna os momentos de compensação e reperfusão muscular, né? O que isso pode acontecer, né? O que isso quer dizer no geral? Ele pode acabar estimulando a produção de óxido nítrico, melhorando a resposta dos vasos sanguíneos ao fluxo sanguíneo geral, né? Então, esse estímulo ele pode aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico, né? Que consequentemente vai melhorar a função endotelial significativamente, né? Dando melhor resposta dos vasos ao fluxo sanguíneo. Bom, a rigidez arterial, né? Cuidado com a dose também, né? A dose do treinamento ela é fundamental. Você tem que ver, como eu falei, a população que você vai estar treinando. Então, protocolos muito intensos, na verdade, eles podem gerar uma preocupação em algumas populações, mas especialmente em indivíduos com problemas ou risco cardiovascular, né? Treinos moderados, combinados com exercício aeróbico, eles tendem a ser mais seguros e benéficos para a saúde cardiovascular. A saúde cardiovascular ela não existe cargas máximas constantes, mas uma equidade, né? Um prosseguimento. Ele exige uma continuidade, na verdade, do treinamento, não necessariamente com a carga alta, né? Então, o protocolo de alta intensidade pode gerar essa preocupação, né? Então, o estudo que a gente acabou vendo aqui em idosos, a combinação de aeróbico mais exercício resistido pode favorecer muito a elasticidade arterial, né? E o objetivo cardiovascular não exige, como eu já falei, cargas máximas constantes, né? Você pode ter essa variação e vai depender muito da população que os senhores estão atendendo, né? Do seu aluno. Às vezes também o que o aluno ele gosta de fazer, né? Porque, na verdade, a gente acaba pensando muitas vezes só no que nós gostamos de fazer, no que a gente pensa ser melhor, mas a gente tem que ver também se o aluno vai gostar. Por que eu falo isso, né? Porque às vezes o aluno quer e tem aquele âmbito de treinar, mas ele acaba perdendo essa vontade por conta do professor, né? Às vezes o professor, ele gosta muito de musculação, mas, sei lá, o aluno ele gosta também de aeróbio, ele gosta de exercícios livres, e o professor gosta muito de exercício em máquina, por exemplo. E aí, às vezes o aluno não sabe como falar pro professor, pô, eu gostaria de treinar isso aqui e tal, porque ele fica pensando, meu, eu não sou o profissional da área, ele que é o profissional da área. Então ele que vai saber o que é melhor para mim. Eu gosto mais disso, mas não necessariamente eu vou falar, né? Então a gente tem que ter muito isso aí, perguntar para o aluno se ele está gostando, se tem dificuldade, se está sentindo dor, né? Porque tudo vai ser regulado pela sensação do aluno, pelo que ele está sentindo, se está sentindo dor, se não está. Então o aluno vai ser muito, o feedback, na verdade, do aluno vai ser muito importante nessa continuidade do treinamento, tá bom? E aí a composição corporal e o risco cardiovascular, né? Aqui eu tentei relacionar a quantidade de músculo, gordura corporal relacionada ao risco cardiovascular, né? O músculo esquelético ele é o músculo esquelético ele é cardiometabolicamente ativo e ele ajuda na captação da glicose, né? No gasto energético, né? E na funcionalidade geral do corpo, né? Ao aumentar ou preservar a massa muscular, reduzir gordura visceral, o treinamento resistido contribui para diminuir essa inflamação, né? Resistência insulínica e sobrecarga cardiovascular. Então, a gente verifica aí que a melhora no corporal, ela tende a ser maior com o treinamento, mas também depende da nutrição e adesão ao programa, né? E aí, relaciona alguns trechos que eu já falei para os senhores, como essa interdisciplinaridade da adesão, que eu falei no slide passado, de você conseguir fazer seu aluno aderir ao programa de treinamento, e também uma adaptação no estilo de vida dele, né? Então também entra também a parte da nutrição, a parte psicológica, da psicologia do esporte, de você conseguir fazer com que o seu aluno dê continuidade, fazer com que ele goste, com que ele crie gosto pelo treinamento. Às vezes a gente fala que exercício resistido, as pessoas podem pensar que é só a parte de academia, puxar ferro e tal, mas é toda essa parte de treinamento físico que tem uma resistência externa, e pode ser o próprio peso do corpo, pode ser com máquina, peso livre,
e também fazer essa junção com a parte aeróbica, né? Não ficar só na parte anaeróbica, tá bom? Glicemia, insulina e diabetes do tipo 2, né? Aqui eu quero falar basicamente do controle glicêmico, né? A gente vê que o treinamento resistido, ele melhora a massa muscular funcional, isso acaba favorecendo a sensibilidade à insulina, né? E as pessoas que têm diabetes tipo 2, especialmente, né, quando combinado o, exerc o exercício, o exercício resistido com o exercício aeróbio, essa combinação ela tende a contribuir para a redução da hemoglobina glicada, né? E aí, consequentemente, melhora da pressão arterial e aumento da qualidade de vida, né? Então, essa estratégia ela é bastante relevante para a prevenção a riscos cardiometabólicos, né? E acaba melhorando, no geral, a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico. Então, é tudo que essa população precisa, né? Diminuir os riscos cardiometabólicos e melhora a, a sensibilidade à insulina. Então você vê que tem que ter essa combinação, essa interdisciplinaridade, e não o professor ficar ali preso só na parte de musculação, né? Que é o que acontece de forma geral nas academias, né? A gente acaba vendo que o aluno chega, tudo bem que não é um atendimento especializado, e aí eu falo que a maioria das pessoas ela não tem condições de ter, não são todas as pessoas que têm condições, na verdade, de ter um atendimento especializado de um professor que está especificamente ali para isso. Mas a gente vê também que profissionais, muitos profissionais de academia, né? Professores que acabam atuando em academias. E aí não criticando, mas falando de forma geral, né? O que eu acabo percebendo, acredito que a maioria de vocês acaba percebendo. Às vezes chega um idoso, uma pessoa hipertensa, uma pessoa diabética, uma pessoa obesa, e o professor acaba não dando a devida peculiaridade daquele aluno, né? Acaba passando treinamento de musculação no geral para hipertrofia. E a gente vê que não é isso que vai resolver o problema daquela pessoa, né? Vai melhorar? Vai. É melhor do que o sedentarismo. Mas só a atividade física sem uma combinação nutricional, sem uma combinação psicológica e uma combinação de exercício resistido que melhore todas as respostas metabólicas daquela pessoa, poderia ser muito mais eficiente, na verdade, do que só puxar peso na academia, né? E aí a gente acaba vendo também aqui o perfil lipídico e pós-menopausa, né? Aqui eu quero apresentar algumas evidências, né, sobre o colesterol total, o LDL e triglicerídeos, né? Especialmente aí, porque foi a população que a gente acabou vendo na nossa pesquisa, né? Em mulheres pós-menopáusicas, né? O que a gente acabou analisando aí dos artigos estudados, né? É que o treinamento resistido, ele tende a melhorar o perfil lipídico, naturalmente, em qualquer população, mas ele melhorou principalmente em mulheres com dislipidemia ou obesidade, né? E eu quero destacar aqui que os benefícios eles dependem, como eu já venho destacando aqui, vou destacar durante toda a palestra, os desafios ele acabam dependendo da continuidade, da alimentação adequada e da adesão ao programa. Então esses são os três pilares principais, né? A continuidade, você fazer com que o seu aluno tenha essa continuidade, que ele venha aderir ao programa, e a alimentação adequada, né? A parte nutricional adequada também, tá bom? Aqui eu vou falar um pouco sobre o treinamento resistido e mortalidade, né? Ampliando um pouco aí a discussão para o prognóstico e longevidade, né? Algumas evidências recentes, elas associam o treinamento resistido a menor mortalidade por todas as causas no geral, e menor mortalidade principalmente por riscos cardiovasculares, né? Então, a mensagem principal desse slide aqui é que o treinamento de força, ele não melhora apenas os marcadores intermediários, como pressão e glicemia, mas ele também pode se relacionar, né, tende a se relacionar com a maior sobrevida, a maior qualidade de vida, e acaba tendo também uma maior sobrevida. O aeróbio, mas o exercício resistido, né, que seria, em tese, a melhor estratégia, né? O ideal não é escolher entre exercício aeróbio ou resistido, mas combinar os dois, né? O aeróbio ele melhora a aptidão cardiorrespiratória e o controle autonômico.
O exercício resistido ele tende a melhorar a força, a massa muscular, a glicemia e a funcionalidade, né? Então a integração dessas modalidades ela oferece uma proteção cardiovascular mais completa, no geral, ela acaba pegando fatores muito maiores do que se eles forem separados. Quando o treinamento exige cautela, né? Então, quando o seu aluno relatar dores no peito, tontura, falta de ar intensa e palpitações, são sinais de alerta, né? Hipertensão descompensada ela exige um controle clínico antes dos treinos mais intensos, né? Os cardiopatas devem iniciar com supervisão e progressão conservadora, sempre conservadora, então você vai de um nível mais baixo para um nível mais alto, né? A respiração correta também é apresentada como um elemento essencial para evitar esses picos de pressão desnecessários. E os parâmetros gerais para adultos, né? O que são esses parâmetros gerais, né? São os parâmetros básicos da prescrição. Para adultos, normalmente recomenda-se 2 a 3 sessões por semana, envolvendo grandes grupos musculares, né? De 1 a 3 séries, de 8 a 15 repetições. A intensidade deve começar de leve a moderada, com progressão gradual. E a ideia é mostrar que uma base segura e aplicável geral para a saúde, né? Essa seria uma base leve a moderada, mas que no geral se aplica para a maioria das pessoas. Tá bom? São os parâmetros para adultos, né? Para hipertensos e cardiopatas estáveis, né? Como seria a prescrição para populações com esse maior risco cardiovascular, né? Então, eu sugiro evitar, com base nos estudos, né, séries máximas no início, né? Para não prender a respiração, porque o aluno tende a prender a respiração para empurrar para conseguir ter um pouco mais de força e empurrar o peso, né? Então, por isso que deve começar mais leve, né? Controlar a percepção subjetiva de esforço e respeitar os intervalos adequados. E aí você vai conversando com o seu aluno. Pô, conseguiu descansar? Acho que consegue voltar agora? Tá puxado? Não tá? Quer descansar um pouco mais? Quer descansar um pouco menos? Como é que tá? Tá pesado? Tá leve? Então, toda essa conversa com o aluno ela é essencial para medir os níveis de intensidade de treinamento, tá bom? E também eu recomendo respeitar esses intervalos, né, e associar com uma caminhada, uma bicicleta, algum outro exercício aeróbico conforme a tolerância individual e preferência do seu aluno, né? Buscando sempre manter essa continuidade, né? Fazer com que o aluno se interesse pelo exercício físico. E aí, como aplicar em programas de saúde, né? Como transformar a teoria em prática, né? O primeiro passo é realizar a triagem e a estratificação de riscos, né? Você tem que fazer uma triagem com o seu aluno, ver se ele tem algum problema cardiovascular, se ele tem algum problema metabólico, se tem diabetes, se ele é obeso, se ele é sedentário, se ele possui algum desconforto articular, né? Então fazer toda essa triagem antes, pedir alguns exames de sangue também, né? Verificar se os triglicerídeos são altos, se tem alguma coisa fora do comum. Esse é o primeiro ponto, a triagem. Depois é necessário definir os objetivos, né? Se é a redução da pressão arterial, se é o aumento da força, se é a melhora na composição corporal, se é a melhora na funcionalidade para o dia a dia dele, né? Então, o acompanhamento ele deve registrar a carga, o esforço percebido, sintomas e evolução, né? Se ele gerar algum sintoma de dor, palpitação ou algo do tipo, né? Permitindo que você faça essa adaptação no programa mais seguros, né? E a educação do praticante para adesão a longos prazos, né? Então, o importante é a continuidade. Ela é uma das principais aliadas na melhora cardiometabólica, tá bom? E aí o mapa mental, ele sintetiza um pouco os mecanismos fisiológicos, né? Então, de uma forma resumida, né? A contração muscular, ela gera estímulos hemodinâmicos e metabólicos, né? As adaptações vasculares podem reduzir a resistência periférica, né? O aumento da massa muscular ela melhora o controle glicêmico e o gasto energético. Então, esses fatores juntos, eles reduzem o risco cardiometabólico e favorecem a proteção cardiovascular, né? E aí um resumo, né, dos efeitos cardiovasculares. Aqui eu tentei organizar os principais achados dos artigos estudados em 3 grupos, né? No eixo hemodinâmico, né, há a redução da pressão arterial e melhora do controle vascular. No eixo metabólico, a gente percebeu que há melhora da glicemia,
da composição corporal, né, que é a relação de massa muscular, que é a massa magra e a gordura, e o perfil lipídico, foram os principais achados. No eixo prognóstico, né, há essa associação com a menor mortalidade cardiovascular e por todas as causas no geral, mas principalmente a cardiovascular. Bom, nesse trabalho a gente teve algumas limitações da literatura, né? Apesar dos benefícios aí de ter alguns estudos, eles ainda existe uma limitação científica, né? Os estudos variam muito quanto à carga, volume, intensidade e duração dos treinos, né? E assim, nem sempre é possível separar o efeito do treinamento resistido isolado, né? Porque muitos estudos usam exercício combinado. E para além disso, né, as populações clínicas exigem um maior controle de segurança. Então, assim, isso torna a pesquisa um pouco mais difícil, né? Ainda é necessário definir, né, qual a melhor dose, a dose ideal para cada doença. Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade justamente porque a gente toma cuidado, né? O aluno lá que está passando pela pesquisa, a gente cuida da saúde dele. Na verdade, quando a pessoa ela se voluntaria para uma pesquisa, ela não está dando uma carta branca para você fazer o que quiser com o corpo dela, com a saúde dela, com a sensação de bem-estar dela. Na verdade, ela quer participar da pesquisa justamente para melhorar a sensação de bem-estar e melhorar a qualidade de vida dela. Então, a gente tem bastante cuidado quando são feitas essas pesquisas, né? Justamente nesse sentido, né? Também de poupar a pessoa que está participando da pesquisa, que foi voluntária para ajudar o pesquisador. E a mensagem final no artigo, né, que eu queria passar para os senhores, é que o exercício resistido, ele é uma intervenção cardiovascularmente falando relevante, né? Os benefícios dele vão além da força, além da hipertrofia, além da estética. Na verdade, quando ele é bem prescrito, ele reduz, no geral, os fatores de risco, melhoram a funcionalidade do seu aluno para o dia a dia, para todos os campos da vida e contribui para a saúde no geral e para a longevidade, né? Então, eu acho que uma frase chave aqui desse nosso encontro é que o treino de força também é saúde cardiovascular. O treino de força ele também é saúde cardiovascular, mas aqui eu volto a falar para os senhores justamente dessa questão, né, da interdisciplinaridade. É o que eu quero deixar para os senhores aqui, que o exercício resistido ele é muito importante, mas essa interdisciplinaridade entre exercício resistido, exercício aeróbio, a parte psicológica de você conseguir animar seu aluno, manter ele indo para academia, manter uma constância nele, pô, fazer com que ele faça uma adaptação no estilo de vida dele. A parte nutricional também é muito importante você fazer com que ele porque você animando o aluno para fazer a parte da ele indo para academia, você fazendo com que ele vá, ele vai pensar duas vezes quando ele for comer um doce, porque ele vai pensar um doce ou qualquer outra coisa do tipo gordurosa, uma coisa que vai fazer mal para a saúde cardiometabólica dele, né? Ou do metabolismo dele no geral, né? Porque ele vai dizer, pô, tô me esforçando, tô indo treinar todos os dias e, sei lá, vou me vender por uma barra de chocolate. Então, a gente acaba vendo que essa parte interdisciplinar, principalmente da psicologia do esporte, ela é muito importante e influencia bastante nessa continuidade, né? Aqui são algumas referências chaves, que são as fontes principais utilizadas na elaboração do trabalho, né, e dessa apresentação. E a gente teve algumas contribuições importantes, eu queria falar para os senhores aqui da American Heart Association, a Organização Mundial da Saúde, o Jornal Britânico de Esporte e Medicina, né? E alguns estudos recentes sobre treinamento resistido, pressão arterial e mortalidade, né? Aqui fica a fundamentação científica sobre o que foi exposto, né? E aí fica à disposição dos senhores também esses trabalhos, caso alguém queira alguma coisa, tenha alguma dúvida, né? O pessoal da organização do evento tem o meu contato, só passar para eles que eles tiram uma dúvida. E aqui fica o meu agradecimento, né? Queria agradecer aos senhores pela atenção, agradecer ao terceiro Conacard pela oportunidade de estar aqui expondo um pouco da nossa pesquisa para os senhores. E quero me deixar à disposição, qualquer dúvida,
qualquer eventualidade, qualquer trabalho que os senhores queiram também fazer, estamos à disposição. Agradeço a todos, muito obrigado e bom congresso para os senhores.